Olá, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre uma frase do Bert que me pediram para explicar um pouquinho melhor, tá? A frase é o seguinte, vou ler para vocês. Então, quando em uma família surge um buscador, é porque encarna o desejo de todo o clã de sair das repetições e do conhecido e ir adiante. Então, quem já me acompanha, quem já tem uma ideia sobre as constelações sistêmicas, já deve ter ouvido falar sobre as ordens do amor, que são as leis sistêmicas que regem os grupos familiares ou qualquer outro grupo, que são o equilíbrio, direito ao pertencimento e respeito à hierarquia. E também já pode ter ouvido falar sobre os níveis de consciência. Então, existem 3 níveis de consciência aos quais nós somos submetidos. Um é a consciência pessoal, que é a minha consciência individual, essa que tem a idade do ano que eu nasci. Então, nessa consciência, eu tenho um monte de julgamentos morais, o pode, não pode, certo, errado, bonito, feio. Submetidos à consciência do grupo, tá? A consciência de clã. Quando fala que o desejo de todo clã, ele está falando do clã familiar, daquele grupo familiar. Então, a nossa consciência pessoal, ela é submetida a uma consciência que é mais ampla, que é a consciência da família. E existe ainda uma consciência de solução, que é onde a gente tenta alcançar nas constelações sistêmicas. Então, o que se passa? Quando a gente numa família desrespeita uma das ordens, a gente provoca o que o Bert chama dos emaranhamentos. Então, se alguém é desrespeitado no sentido da hierarquia, ou se alguém é desrespeitado na regra do pertencimento, é excluído da família, ou se alguém é injustamente prejudicado, se alguém é prejudicado no caminho, no percurso que a vida vai fazer para chegar até a mim, por exemplo, e é graças àquele prejuízo que uma pessoa teve que eu consegui nascer. Então, isso tudo provoca o que ele chama de emaranhamentos. Então, o que significa? Que em algum momento, numa geração posterior, alguém vai repetir aquela situação que aconteceu até que aquilo seja olhado com respeito, com amor, com equilíbrio novamente. Então aquela situação volta para o sistema, porque a consciência do clã, a consciência coletiva não aceita o desrespeito às ordens. Então vou dar um exemplo muito simples para vocês. Imaginem que numa família existem, vamos supor, 4 irmãos, tá? E uma das irmãs, por exemplo, uma mulher das irmãs, se dedica a cuidar dos pais idosos, e aí os outros irmãos começam de certa forma, criticam um pouco ela, porque ficou solteirona, porque abriu mão de ter a própria família, ou não dedicou a vida dela de forma nenhuma, mas aquilo dentro daquele grupo trouxe o benefício para os outros irmãos de poder ter a própria família, de dedicar a própria vida, enquanto tinha uma irmã cuidando dos pais, né? Então houve um desequilíbrio ali, a família debocha, a família critica, a família não olha para aquela pessoa com gratidão, não reconhece o esforço que aquela pessoa faz, o importante não é a história que se conta, é o como se conta, né? Então aquela pessoa não é reconhecida, ela não é honrada no esforço que ela faz. Então, o que acontece? Essa família entra em desordem porque está desrespeitando a lei do equilíbrio entre dar e receber. Então, muito provavelmente, uma das sobrinhas, das filhas dos outros irmãos vai acabar repetindo esse destino da tia, porque os irmãos só puderam casar, só puderam ter filhos, se dedicar à vida deles, porque tinha uma lá sendo sacrificada para fazer um serviço que era de todos, e ela não foi vista. Então, nesse desequilíbrio, uma sobrinha provavelmente repete aquele destino e ela é laçada pelas circunstâncias da vida mesmo, não sabe como, mas ela simplesmente não consegue ter a família dela, ter a profissão dela, ter a vida dela da forma como deseja. Ela acaba ali ficando também à mercê e tendo os mesmos sentimentos daquela tia. Então, isso que a gente fala das repetições. Isso pode acontecer em vários contextos, eu estou dando esse exemplo aqui só para ilustrar. Então, quando ele fala aqui que quando uma família surge um buscador, é porque encarna o desejo de todo o clã sair das repetições. Então, se em algum momento, nesse sistema, surge uma pessoa com vontade de que aquilo não se repita, então, por exemplo, uma pessoa que vá buscar uma ajuda numa constelação, que vá querer olhar para a consciência de solução, que equilibra essa briga entre a consciência coletiva e a consciência individual, porque na consciência individual uma pessoa está sendo sacrificada, a sobrinha não tem nada a ver com aquela história, né? Mas para o grupo, aquela tia precisa voltar. No inconsciente coletivo, ela está sendo excluída, ela não foi vista da forma que ela deveria, ela não foi agradecida e honrada como precisava ser. Então, o grupo precisa que aquela pessoa volte. Quando entra uma consciência
consciência de solução, a gente consegue, é como se fosse um mediador entre as outras duas, para que aquela sobrinha possa honrar aquela tia sem precisar repetir aquele destino, deixar o passado onde esteve, para que todos olhem para aquilo de outra forma, permita que os irmãos revejam, que às vezes os avós tiverem visto, que as pessoas daquela família vejam aquela história com respeito, e aí ela não precise repetir esse destino. Então, quando, pelo menos na consciência coletiva, quando uma pessoa se dispõe a fazer esse movimento de não repetir, de tentar fazer diferente, é porque na consciência coletiva isso está sendo representado ali por ela. Existe um desejo de todos para que aquilo aconteça. Então, vamos pensar o seguinte, se algo acontece numa família de negativo, um prejuízo, que isso repercute em todos, né? Calados ou falantes, se posicionando ou se omitindo, estão todos se colocando e aquilo tem consequências para a família toda, né? Quando acontece o contrário e alguém também se libera e encontra um fluxo de vida, isso também tem consequência para todos. Isso também afeta a todos. Pessoal, então é isso. Eu espero ter clareado um pouquinho para vocês sobre o que quer dizer essa frase com relação a essa consciência do clã, o que é o buscador, né, as repetições. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem me enviar, que eu vou respondendo na medida do possível. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Costa, sou psicóloga clínica e consteladora sistêmica. E um beijo para vocês, até a próxima.